As notícias falsas contra a vacinação voltaram com força neste último mês. O alvo agora é a vacina bivalente contra a Covid-19. Fake news faz parte da nossa vida? Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? É falso que o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto tem uma ala exclusiva para tratar pacientes com reações adversas da vacina contra a Covid-19. E de acordo com o levantamento da Fiocruz, as vacinas contra a Covid-19 estão no centro das fake news no Brasil. De 250 notícias falsas publicadas em redes sociais, em grupos de WhatsApp, e as vacinas foram os principais alvos, dessas notícias falsas. As vacinas todas, inclusive, que são aplicadas aqui no Brasil. Perfis anti-vacina voltaram a espalhar todo tipo de desinformação, como a que os imunizantes são experimentais e ligados à redução da população. Toda desinformação, existe um mercado por trás disso. Um mercado bastante rentável. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui, como vocês podem ver, para o nosso primeiro podcast, na verdade, nesse canal lindo e maravilhoso que nós teremos. E nós queremos agradecer pela participação e pelo convite que foi aceito pelo nosso professor, biólogo, doutorado, professor Fábio. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aqui na Escola Polivalente, com alunos que eu tive a chance de participar da construção acadêmica lá no início, no ensino fundamental, e agora estão aqui no ensino médio. Sim, senhor. E falar também com toda a escola é um grande prazer. Queria também agradecer aqui a minha companheira que vai estar conversando também, fazendo as perguntas, tirando dúvidas também, sobre um assunto que fala sobre fake news. Esse é o assunto de hoje, fake news, com base na vacina em si. Aí nós queríamos que o senhor respondesse algumas perguntas, que como o senhor é biólogo e tal, eu acho que o senhor tem conhecimento desse tipo de coisa. Aí eu queria que o senhor respondesse algumas perguntas a assunto disso, ok? Beleza, estamos aqui para isso. O que eu souber... Tá à vontade. Se o senhor não souber, não tem problema. Vamos conversar, né? Sim, é uma senhor. conversa, beleza. Vou começar. A vacinação, seja ela em qualquer idade, é a principal forma de combate e prevenção. Entretanto, por que a vacinação evita a doença? Como que ela age assim no organismo? Então, a vacina, ela é um treinamento para o sistema imune. Então, o teu sistema imune, ele precisa ser treinado. É por isso que a gente diz, por exemplo, que crianças, quando nas primeiras idades, elas não podem ficar em ambientes completamente sem acesso a pequenos germes ou bactérias que são bactérias, mesmo que a gente possa chamar inofensivas, porque elas vão treinando o sistema imune. Então é bom que a criança brinque, que a criança tenha acesso a coisas ali que estão no dia a dia, mas se ela ficar só em um ambiente que seja extremamente controlado, ela não vai treinando o sistema imune. Tem um estudo também que diz que bebês que são prematuros, na verdade não, que são de partos cesariano, eles são bebês que não têm o sistema imune treinado logo no início.
E aí esses bebês geralmente têm maior tendência a desenvolver questões como problemas respiratórios, asma, porque eles não treinaram o sistema imune logo no nascimento. Então o nosso sistema imune ele está constantemente sendo treinado no nascimento, no processo de desenvolvimento da criança, do dia a dia, mas só que tu não tem contato com todos os germes, todas as bactérias, todos os vírus. Então tu precisa treinar o teu sistema imune para determinados tipos de vírus, e as vacinas são para isso. Porque alguns vírus, inclusive, são extremamente perigosos. Tu não pode pegar aquele vírus lá, porque tu vai ter uma doença, às vezes, grave. Então, tu treina o sistema imune com um vírus que está danificado, que está inoperante, o teu sistema imune reagir em um eventual caso de infecção. Então, a vacina basicamente é isso, explicando em miúdos. Então, tipo, é como se a vacina em si, ela estivesse dando um manual para o sistema imunológico para poder aprender a aniquilar aquele tipo de Exatamente, do corpo. exatamente, é isso que ocorre. Então, a gente, na vacina, como é que se dá a construção da vacina? A gente pega um vírus, basicamente, que é parecido com aquele, ou aquele próprio vírus. Mas ele é enfraquecido, né? Enfraquecido, exatamente. A gente pega ele, enfraquece o vírus, e aí ele é inoculado no organismo das pessoas. E aí, a partir daí, o sistema imune identifica aquele fator que é um patógeno e ele começa a produzir os anticorpos. Os anticorpos, então, ficam atentos a um caso de infecção. Então, se tu vier a ter uma infecção por algum tipo de ser parecido com aquele que foi inoculado, ele já está treinado e aí, no momento que o vírus entra no teu organismo, ele já começa a combater, para eliminar. Aqui, na segunda pergunta, em questão da negligência das vacinas, o senhor acha que o medo, a desinformação e o esquecimento são os fatores contribuintes para a queda das vacinações, tipo, de todas as crianças? Então, é difícil dizer, a gente precisa, assim, em ciência, eu trabalho muito com ciência. E na ciência é difícil a gente atestar assim, dizer de números e falar, foi isso que ocasionou a queda. Mas existem indicadores que a gente pode partir com, a gente chama de premissas, né, que possa ser. Então, eu não posso te garantir, dizer que é isso ou que é aquilo, a gente precisa de um estudo mais aprofundado para afirmar. Mas o que a gente pode verificar como premissa? O número de fake news sobre vacina aumentou de forma... Ainda mais em tempos de pandemia. Exato, de forma gigantesca. Então, o que a gente tem hoje é, na verdade, quase que movimentos que foram criados contra a vacina, que a gente chama de anti-vac, né? Que são anti-vacinação. E esses movimentos foram criados por fatores políticos, mas também muito impulsionados por fake news a respeito das vacinas. Então, o que a gente observa é que com o aumento desses movimentos, com o aumento da desinformação, com o aumento da fake news, a gente teve uma queda nos índices de vacinação. Então, esse pode ser, precisa de estudos mais aprofundados, mas pode ser um fator que está influenciando na queda da vacinação, né? E aí nós tivemos problemas graves, como por exemplo a poliomielite, né? Que é uma doença que praticamente a gente pode dizer que foi erradicada e que hoje tem probabilidade, tem possibilidade de voltar por conta da queda da vacinação. Sim, desse vírus. As fake news, elas podem criar várias coisas que causam, nem o próprio nome diz, causa medo e desconfiança para você confiar naquilo da vacinação. Aí isso faz que, se eu tomar, se eu tomar aquela vacina, eu vou virar um jacaré. Vou fazer isso. É absurdo, cara. Tu vê que hoje, esses dias, aconteceu em Altamira, não sei quando que vai ao ar o podcast, mas aconteceu em Altamira um caso interessante. Esses dias aconteceu. E aí que relata essa história da fake news. Vocês ficaram sabendo de uma chuva de
meteoros que ocorreu, que iluminou o céu de Altamira recentemente. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Não sei se foi em fevereiro, no início do ano. Não, foi agora, recentemente. Foi, não sei se faz 3 semanas, 2 semanas, coisa assim, né? E eu não vi, não sei se você ficou sabendo, deve ter sido lindo. Algumas pessoas que viram disse que foi interessante, que iluminou o céu de Altamira. Era 8h30, eu acho, quando ocorreu. E eu não vi porque eu estava assistindo o jogo do Palmeiras. O Palmeiras ganhou nesse dia, então... acho que eu lembro então. Eu estava vendo outra constelação, que era os Galácticos jogando. Mas enfim, aí... O que aconteceu? Logo depois da chuva de meteoro, surgiu uma série de fake news nos grupos de WhatsApp de Altamira, dizendo que tinha sido um satélite que tinha caído na cidade. Ah, sim, eu tinha recebido a notícia. Pois é. E aí, para vocês saberem como se constrói uma fake news. Aí no outro dia, um aluno meu, não vou dizer quem, não vou dizer aonde, não vou dizer como, pela questão da ética que me impede, mas ele chegou para mim e falou assim: olha, o senhor viu que caiu um satélite ontem à noite? Eu falei: satélite? Ele falou: caiu um satélite aqui em Altamira. Eu falei: não, impossível cair um satélite. Aí como é que se constrói? Aí como é que se constrói a fake news? Eles falaram assim: caiu um satélite no estádio. Então por que eles colocam o estádio? Porque para as pessoas acreditar que caiu um satélite, iria destruir uma casa, iria destruir um local, então eles colocam então eles colocam um local grande, aparentemente para a cidade, que seria o estádio, que ele cairia lá, não causaria dano nenhum e estaria tudo certo, as pessoas iriam acreditar. Só que se um satélite caísse no estádio de Altamira, ele iria destruir o bairro, eu não sei nem se a cidade. Mas enfim, aí eles falaram isso e disseram que tinham vídeos para comprovar. Aí me mostrou, ele falou: quer ver o vídeo? Aí eu falei: me mostra, para saber. Aí ele me mostrou o vídeo, era de uma reportagem aqui de Altamira, de um canal. E o vídeo dizia que na noite passada tinha ocorrido uma chuva de meteoro, que tinha se espalhado uma notícia que um satélite tinha caído, mas as imagens nos grupos de WhatsApp eram de um balão meteorológico que tinha caído em Jacareacanga em 2014, se eu não me engano. E aí mostraram as filmagens do balão meteorológico. Aí ele terminou de me mostrar o vídeo e falou assim: olha aí, não te falei? Aí eu pensei comigo, né? Fiquei até sem jeito, falei: mas a reportagem, o vídeo, fala justamente ao contrário do que ele tinha me falado. Sim. Entendeu? É aquela coisa que é falta de desinformação daquilo que você não se aprofunda. Não, e se a pessoa já está condicionada a uma coisa, ela acredita naquilo que ela quer acreditar. Sim, isso é psicológico. Então, depende do grupo social que você faz parte, depende do local onde você vive. Se as pessoas já estão condicionadas a acreditar em algo, se é confortável para elas acreditar naquilo, se é seguro acreditar, se ela acha seguro acreditar naquilo, ela vai cair numa fake news facilmente. Sim. Que foi isso que ocorreu com esse rapaz, por exemplo, né? Então, e é isso que ocorre o tempo todo na internet. Então, questões a respeito parecidas como essa, para a questão da vacina e da saúde, como nós vimos na pandemia, são frequentes. Ainda mais no tempo de produção da vacina que era Covid-19, era toda semana tinha alguma coisa a ver, falando com ela alguma mentira, falando que fazia isso no corpo humano, faz aquilo, dá Alzheimer, dá isso. Sim, virar jacaré, que o pessoal falava. Aí isso meio que ficou tipo na cabeça de ainda mais pessoas mais velhas e tal, que não tem conhecimento com esse tal de tecnologia, vão acreditar em tudo. Não sabe? Porque não tem conhecimento científico, não tem conhecimento disso, não tem conhecimento daquilo. Aí a primeira coisa que a pessoa mostrar para ele, é um artigo científico. Só pelo nome a pessoa, é um artigo científico, então deve ser real. Não é assim. E às vezes também nem é um artigo científico real. Você pode mostrar ali algo que não é um artigo científico e você pode estar alegando que é um artigo, que pode ser uma publicação de um site. Porque hoje, o que as pessoas, boa parte da população acredita? Se está na internet é verdade. E qualquer pessoa pode fazer um site e publicar o que ele quiser hoje, por isso que está no debate aí essa questão do PL para regulamentar, né? Sim. Mas as pessoas hoje podem
né, abrir um site e publicar o que quiser. Aí a pessoa vai lá ver aquilo que foi publicado que não condiz com a realidade, acredita e diz que é verdade só porque está na internet e ainda alega dizendo que pode ser um artigo científico, quando na verdade é um artigo de um site ou coisa parecida. Exatamente. Aqui, como você estava falando do aluno que não soube que era meio desinformado, aqui muitas postagens querem trazer um efeito tipo de verdadeiras sem ser estudadas. Recentemente eu vi umas postagens nas redes sociais que falavam que a vacina é... Operação Policast, microfone de estúdio. Isso. Nas redes sociais falaram que a vacina é um plano para reduzir a população, a redução da população. Eu gostaria de saber se o senhor concorda com essa informação e se acha que é verdadeira ou falsa. Algo parecido com Thanos, né? Tipo isso, sim. Vamos trazer alguns easter eggs também. Né? Então, beleza. Mas, assim, o que ocorre nesse sentido? Tem um livro que eu indico para vocês, por favor, seria interessante ler, que se chama Uma Sociedade Assombrada por Demônios. Salve o erro, acho que é esse o nome do livro, não vou lembrar agora. Mas eu acho que é isso, com certeza. Uma Sociedade Assombrada por Demônios. É um livro de um dos maiores divulgadores científicos que nós já tivemos. Ele faleceu já, é o Carl Sagan. Eu acho que eu se vocês procurarem, ele é autor de uma obra muito famosa na TV, que é Cosmos. Então ele explica coisas, fatores científicos ou teorias científicas de forma muito pedagógica. É um ótimo divulgador científico. E aí ele escreveu esse livro que se chama Uma Sociedade Assombrada por Demônios. O que diz o livro? O livro relata uma sociedade que avançou tecnologicamente, mas que não tem uma base científica para entender essa tecnologia. E aí isso causa danos gigantescos à vida social. E o que nós estamos vivenciando hoje é isso, e isso me chamou muito a atenção na pandemia. Mudou, inclusive, a minha forma de pensar a ciência. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo uma revolução tecnológica. Sim. A inteligência artificial é um dos fatores que nós estamos vivenciando aí no último período, né? O que foi a inteligência artificial? Eles criam, a máquina pode criar uma imagem, pode criar um texto, pode criar muitas coisas, né? GPT, né? Chat GPT, então, exatamente. Então, o que acontece? Hoje a sociedade avançou tecnologicamente de uma forma absurda, um negócio gigantesco. Só que ao passo em que a sociedade avançou, nós não temos uma base científica de pessoas que estão entendendo ciência para entender esse avanço e saber o que está por trás disso. Isso causa medo. Sim. E às vezes quando a tecnologia também é usada de forma... Porque a tecnologia está aí. Agora, como é que ela vai ser usada depende das pessoas. E como as pessoas às vezes não sabem usar essa tecnologia, aí acaba usando ela de forma errada ou usando ela para o mal, que a gente chama. Então, o que ocorre com a vacina também é isso. Existe um avanço também dentro do aspecto que a gente chama biotecnologia. Eu trabalho com biotecnologia também. Eu trabalho com reprodução assistida de peixes. Então, a gente reproduz lá no laboratório peixes de várias espécies, né, faz quimera dos peixes para tentar salvar espécies ameaçadas de extinção. Então, é uma série de coisas. E quando as pessoas não entendem isso, quando elas não sabem o que está acontecendo, elas acabam desinformadas e acabam sem entender isso e às vezes até com medo, levando isso para lados que não são tão reais. Não foram feitos exatamente para e o que ocorreu com a vacina é justamente isso. Aí vem a história do chip, aí vem a história de que a vacina pode mudar o teu DNA, aí vem a história de que a vacina está pré-programada para causar câncer, ou a vacina também está pré-programada para matar a pessoa daqui a 2 anos e isso iria reduzir a população, né? Tem todas essas situações. E na verdade não é nada disso, né? Nós temos vários laboratórios trabalhando na produção de vacina, não foi um só. Então não existe uma forma global, né? Não existe uma articulação ou uma forma de coordenação disso tudo para o mal, né? Então eles trabalham, cada um tem a sua autonomia, cada um tem a sua forma de pesquisa. Então e os laboratórios e os cientistas, que tem muita gente
voltada para isso, para tentar entender o que está acontecendo, para tentar conter o vírus e trazer a gente para mais próximo da normalidade possível na pandemia e pós-pandemia agora. Então não tem nada dessas situações de que a vacina é para isso ou para aquilo, para exterminar, para colocar um chip, para mudar o DNA. Não tem teorias da conspiração, são próprias de sociedades que avançaram, mas que não entendem a ciência. Então é isso, não existe essa... você... Se você não entender aquilo que você está criando, você pode estar criando uma armadilha para si próprio. Isso. Não é verdade? Tinha uma frase lá que o rato construiu sua própria ratoeira. É quase o mesmo caminho que a gente está seguindo se a gente continuar nesse ritmo. Porque isso aí vai desequilibrar boa parte das coisas. Isso, exatamente. Então não existe essa situação. Só para ter uma ideia, eu trabalho com microchipagem do hipancistro zebra. Sim. Não sei se vocês conhecem o acari zebra. O acari zebra é um peixe pequenininho, mais ou menos desse tamanho aqui, né? Quem está acompanhando lá. 4D. Basicamente assim. E ele é um peixe ornamental muito valioso. Só que hoje o mercado dele está proibido, por conta de que ele está em risco de extinção. Uma das formas de poder liberar, por exemplo, o mercado do acari zebra é a gente conseguir reproduzir ele em laboratório. A gente já consegue fazer isso. Então a gente reproduz ele em laboratório, só que a gente não pode, por exemplo, hoje, se alguém quisesse trabalhar com isso, não conseguiria produzir em laboratório e vender, porque continua proibido. Uma das formas de fazer e legalizar a venda dele seria a gente microchipar, porque aí ele seria um animal que seria microchipado e teria o registro no IBAMA. O IBAMA saberia que ele foi criado em cativeiro e não foi tirado da natureza. E aí, inclusive, agregar valor, porque ele é um peixe ornamental. E a gente não consegue microchipar ele. Por que a gente não consegue microchipar ele? Porque não tem um chip do tamanho dele, compatível para ele. O chip hoje, o menor microchip que a gente tem é mais ou menos o tamanho do caroço de arroz. Então não tem microchip na vacina. Pelo desse tamanho aqui... Porque não tem. Ele não conseguiria passar pela agulha da vacina, por exemplo, que é bem fininha. Sim. Só para vocês terem noção. Então hoje a gente não consegue ainda produzir um microchip pequeno o suficiente para ir, por exemplo, numa dose da vacina. Não temos a capacidade tecnológica. Não temos ainda. Então, por exemplo, a gente não consegue microchipar o zebra. Não conseguimos ainda. Né? E que renderia uma quantidade de recurso interessante. Mas a gente não consegue fazer isso ainda porque não temos a tecnologia para diminuir o tamanho do microchip. Se conseguirem isso, nós conseguiremos fazer acarizebras para poder continuar e prolongar a espécie e diminuir o risco de extinção dela. Né? Então fiquem tranquilos, vacina não tem microchip. Isso aí pode ficar de boa, não vai ter. É de boa, ninguém vai pegar teu cartão só encostando em tu não. Exato. Porque tem cartão que tem teoria para que bota um chip, quiser pagar alguma coisa só encostar. A fake news é Pois é. Agora... O HPV é uma doença transmitida sexualmente, um vírus humano que causa câncer e verrugas nos genitais, atingindo meninas e meninos. Dessas vacinas que são efetuadas no âmbito das unidades da saúde, em questão de com essa oportunidade, o Ministério da Saúde não consegue atingir o público-alvo total? Então, essa questão aí tem duas situações, né, do HPV. E aí isso me lembrou uma outra situação também. O HPV, além de tá sendo levantado o preconceito a respeito da vacina, ainda tem que o HPV é uma condição ligada a uma doença sexualmente transmissível. Então tem o preconceito da vacina e tem o preconceito da questão sexual, né? Então tem essas duas situações, o que agrava ainda mais aumentar, por exemplo, o coeficiente vacinal das pessoas, né? Porque existe o preconceito da família, da própria pessoa, enfim. Então tem essas questões que dificultam ainda mais. Por exemplo, agora, só para vocês terem noção, eu até brinco com o pessoal, às vezes brinco assim,
de forma informal em alguns ambientes, e aí com muito cuidado falar isso para vocês, que eu falo para eles que talvez até 2025, que é a previsão que nós estamos tendo, eu vou pegar AIDS. Quer dizer, AIDS não, eu vou pegar o vírus da AIDS, que provoca a AIDS, que é o HIV. Sim. Mas por que eu brinco falando isso? Porque está em desenvolvimento a vacina da AIDS. A vacina do HIV. A questão de pegar, que nem o senhor falou do desenvolvimento da vacina, pegar o vírus, enfraquecido e injetar no corpo do senhor para ele se acostumar. Exatamente. Tá vendo? É isso que falta na população. A pessoa saber o que realmente é uma vacina e como ela funciona. Aí você imagina, por exemplo, quando a vacina do HIV sair, qual vai ser o preconceito para tomar essa vacina? Porque já estavam dizendo que quem tomasse a vacina do Covid ia pegar HIV, ia pegar AIDS, ia pegar o câncer, ia pegar... Enfim, e aí, quem que vai querer se vacinar? Também, eu vou. Muitos anos atrás, senhor, ouvi falando que o HIV era doença de homossexuais e tal, pessoas LGBT. Isso realmente ainda mais vai trazer mais preconceito ainda na população. Então, exatamente. Quando se liga a questões sexuais também, aí aumenta não só o preconceito em relação à vacina, mas o preconceito também em relação a questões sexuais. Sim, exatamente. E o da AIDS é um exemplo disso. E o do HPV é um exemplo disso também. Entende? Então está em desenvolvimento a vacina da AIDS. E avançou bastante as pesquisas agora. Sim. Se eu não me engano, está na fase 2 já do processo vacinal. A pesquisa na vacina, elas são 5 fases. E aí a vacina da AIDS está no desenvolvimento 2, se eu não me engano. Faltam 3 aí. E aí faltam 3. E a previsão é que até 2025, salve o erro, ela esteja disponível para a população, se tudo der certo. Feito os testes, tudo confirmado, cientificamente deu certo, está tudo seguro. Aí, então, vai estar disponível. Estando disponível, passou por todos os testes, a ciência certificou, disse que é segura, que dá certo, eu sou lá um dos primeiros na fila à vontade, que vou tomar a vacina. Então, e sugiro que vocês façam o mesmo. Vamos pensar, até pra lá é aquela coisa, eu tenho na dúvida. Olha só, tá vendo só? Então, mas pode ficar tranquilo, as vacinas são seguras. Vacinas são seguras. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Vamos lá para 1989. Em 1989, o médico Andrew Wakefield, não sei se o senhor conhece ele, afirmou que a vacina da tríplice viral, que atua contra o sarampo, a paroticite, não sei lá o nome, e rubola, é a causadora do autismo. Tendo isso afirmado, você acha que é verdadeiro ou falso? E qual é a explicação que poderia nos dar? Esse é um debate muito puxado pelos anti-vacina, né? Sim. De que a vacina causa o autismo e tudo mais. E assim, o que acontece? Você tem que ter muito cuidado, por isso que eu estou falando que esse debate da ciência, inclusive na escola, ele é muito importante, para as pessoas entenderem como é que se constrói ciência, como é que se faz ciência, o que é o método científico. E não existe evidência nenhuma de que a vacina provoca o autismo ou qualquer outra coisa relacionada a isso. Porque o autismo em si, ele não tem nada a ver muito bem com a vacina. Pois é, então... É muito questão psicológica e como é que fala? É psicológico mais do que... É porque assim, ó, existe matematicamente, na estatística, o que a gente chama de correlação. E correlação não significa causa. Por exemplo, vou dar um exemplo de correlação. Se choveu hoje, qual é a probabilidade de ter pessoas andando na rua com guarda-chuva? Muitas. Então as pessoas vão estar, muitas pessoas com guarda-chuvas na rua.
E qual é a correlação que existe entre os dois? Choveu e por isso as pessoas estão com guarda-chuva. Essa é a correlação. Sim. Mas, então, se eu for procurar matematicamente, eu vou ver que existe uma correlação entre a quantidade de chuva e a quantidade de pessoas andando com guarda-chuva. Esses dois números estão correlacionados. Porém, isso não indica causa. O que não indica causa? Se as pessoas saírem para a rua de guarda-chuva, vai chover? Não. Não se sabe. Não vai, não necessariamente as pessoas... Se todo mundo decidir ir para a rua de guarda-chuva, necessariamente chove? Não. Então, causa não é a relação. A correlação aqui não indica causa. O contrário pode ser. Sim. Porque choveu e as pessoas estão com guarda-chuva. Mas não significa que ao estar com guarda-chuva irá chover. Não sei se vocês compreenderam a lógica disso. É aquela típica coisa, quando a mãe fala, quando você vai sair para um cantar, leva o guarda-chuva. Isso, então... Leva o guarda-chuva, um casaco, pode chover. Então, exatamente aqui pode ter uma correlação que foi vista como, que a gente chama de correlação falsa. Ou seja, é uma correlação falsa porque existe a correlação, mas não existe a causa. Por exemplo, aumentou a quantidade de vacina e aumentou a quantidade de pessoas com autismo na sociedade. Essa quantidade de pessoas com autismo está ligada ao aumento da vacina? Não. Então alguém verificou essa correlação, até publicou isso. Isso está publicado, inclusive, se eu não salve o erro, a revista pediu desculpa por essa publicação. Ela se retratou por essa publicação. Então a revista retratou-se contra isso. Mas a publicação está feita. Aí as pessoas pegam essa publicação e utilizam essa publicação dizendo que existe uma correlação entre a vacina e o autismo. Mas isso é um estudo que existe. Existe uma gama de outros estudos que dizem que não existe essa correlação, que essa causa não existe, né? Sim. Que a correlação nos números existe, mas que a causa não está ligada ao efeito. Uma pergunta também é sobre esse tipo de notícia. O que leva alguém a disseminar isso? É mais a questão de interesse mesmo? Algum tipo de corrupção, procura de dinheiro, lavagem de dinheiro? Cara, para entender... Na maioria das coisas. Entender fake news é difícil, viu? Não é o meu principal ramo aqui entender as fake news. A gente tem algumas teorias a respeito, né? Algumas coisas que a gente observa, mas tem interesses políticos. Pandemia a gente viu muito isso, né? Tem um interesse pela fama, uma busca de likes, de views, de seguidores. Então as pessoas se aproveitam disso como oportunistas, porque às vezes é mais fácil você acreditar numa mentira do que na verdade. Esse livro do Carl Sagan que eu indiquei para vocês, ele diz que a ciência verdadeira é muito mais fantástica do que a mentira, por exemplo. Sim. Se vocês verem o que está sendo produzido hoje pela ciência, nós estamos pensando em usar a Lua como posto de abastecimento para ir para Marte. É sério? Isso é muito fantástico cientificamente. Porque que nem o senhor acabou de falar. A ciência é algo, tipo, você pensa em algo que você mais acha que é mentira do que é. Hoje já se estuda isso. As pessoas estão fazendo o debate da mineralização, se é possível ou não, mineralização de meteoros. Porque tem ouro, tem um monte de coisa ali. Então tem tudo isso sendo debatido na ciência. Isso é muito fantástico. Realmente. Né? A gente aqui na UFBA reproduz espécies que estão ameaçadas de extinção para tentar salvar essas espécies em outros peixes que são quimeras. Então eu pego uma espécie e faço aquela espécie botar ovo de outra, por exemplo. É isso que eu estou tentando fazer, né? Então isso é muito fantástico, mas é mais fácil às vezes você acreditar na mentira, porque gera uma curiosidade nas pessoas. Sim. É algo quase que mítico. Por exemplo, o que existe do lado oculto da Lua? Aí inventa-se um monte de coisa fantasiosa que existe do lado oculto da Lua e tal, e nunca diz na real o que é. Então fica aquele debate, se tem, se não tem. Então tudo isso aí, os canais que se alimentam disso, eles buscam espalhar essas questões como
forma de tentar buscar views, cliques, enfim, né? Então, acho que tem tudo isso na fake news, que a gente precisa estudar e entender ainda mais. E a vacina é um dos alvos dessas pessoas, por exemplo. Um problema aqui vou apontar um problema que houve, ainda mais com o negócio da Anvisa, é que muitas fake news estão sendo espalhadas em relação à vacina bivalente. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Um fator disso é a descontextualização e frases isoladas de documento, utilizados para alimentar as matérias falsas sobre a imunizante. De acordo com essa matéria, você poderia nos informar se realmente o descontexto e o documento da aprovação da vacina ser isolado é um dos fatores gigantes para o espalhamento de notícias falsas, já que muitas vezes não sabemos se é verdade ou mentira? Cara, tem umas coisas que não dá para divulgar se não compromete o próprio estudo. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês. O estudo de vacinas é feito às cegas. Então, uma daquelas fases que eu falei para vocês, que são as 5 fases lá da vacina, é feito com um estudo que a gente chama duplo cego. O que é isso? A pessoa que está aplicando a vacina não sabe e a pessoa que está recebendo a vacina não sabe, para a gente saber a eficiência da vacina. Então, ela não sabe se o que ela recebeu é uma vacina ou um placebo. O que é um placebo? É algo que é um remédio que, quer dizer, é uma substância que não teria o efeito da vacina e que não causa nenhum dano, poderia ser soro fisiológico, por exemplo, na pessoa. Não vai causar nenhum dano ao organismo, mas não é a vacina. E depois essas pessoas são monitoradas por quem tem o domínio do estudo para saber se realmente aquela pessoa que recebeu o placebo, se ela pegou o vírus, e a pessoa que recebeu a vacina não pegou, significa que aí tem, né, a eficiência da vacina. Então a gente não pode, quem está fazendo o estudo não pode divulgar isso, porque senão tu vai saber, você vai saber que você recebeu o placebo. Coisa de você recebeu o placebo, o outro não recebeu. Então você não pode saber, porque depois a gente roda uma estatística e vai saber se realmente faz sentido, se realmente aquela vacina está fazendo efeito ou não. Se a gente divulga isso, as pessoas vão aplicar só a vacina, por exemplo. Sim. Qual é o lote que está a vacina? Qual é o lote que está o placebo? Para onde foi a vacina? Para onde foi o placebo? Então as pessoas não podem saber disso. Então tem alguns documentos dentro da pesquisa que são documentos que têm que ser sigilosos para o bom andamento da pesquisa. Sim. Mas que não é teoria da conspiração nenhuma. Mais pelo bem porque depois, para o bem do experimento, para a gente saber se a vacina faz efeito. Porque depois, esses estudos, inclusive concluídos estudos, eles vão ser publicados. Sim. Então, é bom que se tenha publicação, é bom para o laboratório, é bom para quem está produzindo a vacina, é bom para todo mundo que seja publicado. Então, depois que o estudo é finalizado, a publicação vem. Mas até o momento que o estudo está sendo desenvolvido, não tem como divulgar as coisas, né? E aí cria-se essa série de fake news a respeito, teorias da conspiração e tudo mais. Bom, dessas perguntas todas descobrimos várias coisas. De como o funcionamento da vacina, que ela na verdade sempre foi apenas para ajudar a população. De algumas questões históricas, resolvendo aqui as coisas, quais eram os interesses, se era dinheiro, não era mais corrupção. Cada parte tem seu motivo de fake news. E tá frio demais. E também queria fazer uma última pergunta, professor. Vamos lá, estamos aqui. A última pergunta, isso aqui é bem sincera, tá certo? Olho por olho. Você é palmeirense, né? Com certeza. De sangue. Desde que eu nasci. E o Mundial? O Mundial, cara, o Mundial foi em 51. Em 51? Eu vi esses dias. Você ouviu? Eu vi esses dias. Você ouviu o Mundial do Palmeiras? Não, eu vi. Vi esses dias, eu vi no YouTube. E aquela história, se tá no YouTube é verdadeiro. Tá ouvindo, né, senhoras e senhores? Aí eu vi no YouTube um vídeo do dia do Mundial, Palmeiras e Juventus, 51. Era com narrações e tudo daquele jogo em que o Palmeiras ganhou o Mundial. Do primeiro Mundial Interclubes. Em 1951. Em 1951. Mas, todavia, porém, entretanto, este ano nós vamos de novo lá tentar o bicampeonato mundial. Sim.
Isso, senhoras e senhores, é um exemplo de como é verdadeiro esse assunto, senhoras e senhores. Professor, eu gostaria de agradecer pela participação que o senhor teve por nós, agradeço pela atenção e esperamos fazer isso outras vezes, com outros assuntos e tal. Obrigado, professor. Tamo junto, cara. Precisando é só chamar. Prazer. E é um prazer conversar com vocês aqui. Quem quiser conversar com ele pessoalmente, de vez em quando, arranjar um tempo, vai lá no UFPA. É lá no... Eu fico em 2 lugares na UFPA. E aí, aproveitando, eu fico na Faculdade de Medicina, né? E também no Laboratório de Aquicultura de Peixes Ornamentais do Xingu, que é o Laquax, que é aberto à visitação. Então, quem quiser visitar lá o aquário, lá tem várias espécies aqui do Xingu, é só Campus 1. Algum dia vamos ter que ir lá, dar uma gravada e tal. Isso, pode ir lá pra gente gravar sobre os peixes lá e a diversidade do Xingu. Tá certo, espero vocês por lá. Muito obrigado, senhoras e senhores. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite.